Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de câncer de pele, que matou Roberto Leal. Vamos falar de teatro, intolerância, mas vai ter Rock in Rio. A Orquestra Sinfônica Brasileira vai abrir o Rock in Rio na próxima sexta-feira, agora, dia 27 de setembro. O espetáculo vai estar sob a batuta do maestro mineiro Silvio Viegas, no programa do concerto, um medley com 25 clássicos de rock, obviamente, que marcaram a história do festival. Maravilha. Estamos também com Marcos Malafaia, que também é mineiro. Ele é diretor teatral e ele vem nos falar sobre o espetáculo O Pirotécnico Zacarias, do Grupo Giramundo, que vai fazer uma temporada agora em Brasília. A morte do cantor Roberto Leal de câncer de pele levantou um alerta sobre a doença. A dermatologista Juliana Marques fala sobre os perigos e também sobre a prevenção do melanoma. Marcelo Escorel é ator e ele está em cartaz com a peça O Anjo do Apocalipse, onde ele é o anjo, e a peça fala de intolerância. Você aí de casa está super convidado a participar do Sem Censura. É só colocar hashtag Sem Censura nas redes sociais ou então mandar uma mensagem via WhatsApp. 021 99903 5329. Acertou de primeira? Olha aí, beleza. decorei. Ah, tá muito bom isso. Então tá, essa mesa de hoje está muito bonita. A gente vai começar a conversar com o Silvio Viegas, que eu não sabia. Silvio, você toca, canta, dança rock? Bom, já dancei, viu? Já dancei mesmo. Quando eu era jovem, saí com meus amigos, a gente saía para a noite e dançava a noite inteira. Mesmo estudando música, mesmo tocando piano, mesmo já querendo ser maestro, eu sempre adorei uma atividade física. Então, e dançar era uma delícia, né? Eu sei, você corre hoje em dia, né? Hoje eu corro. Você mantém essa magreza correndo, né? Eu e minha esposa, a gente tem esse vício, né? Que é de corrida. Muito bom. E já fizemos várias meia maratonas, até fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil. Não, a Dani disse que você corre mais do que ela. Quando a cãibra não bate depois de 20 e tantos quilômetros, eu corro mais do que ela. Porque a última meia maratona eu não consegui me treinar direito. Aí, nos últimos 3 quilômetros, eu tive uma cãibra terrível. Ela acabou passando por mim, deu adeus. Eu falei, hoje você vai Silvio, olha só, eu estava lendo uma entrevista sua e você dizia que, nossa, que vai ser incrível me apresentar para mais de 100 mil pessoas, 100 mil pessoas. Na verdade, o que é extraordinário para nós é que você enfrenta 70 músicos diariamente. Nos parece muito mais sério do que 100 mil pessoas. Você lidar com o ser humano é a coisa mais difícil que a profissão tem. Né? A parte mais difícil da profissão de um maestro é exatamente lidar com o ser humano. Eu não esqueço da minha primeira aula com o meu professor Roberto Duarte, daqui do Rio de Janeiro, um grande maestro, um dos maiores maestros brasileiros da história. Ele pediu, entre os alunos, que alguém fosse tocar piano. Todo mundo se ofereceu, mas um foi escolhido. Ele sentou, tocou alguma coisa, depois ele falou assim, agora bate no piano. Fala que o piano é feio. Aí ele falou isso, bater no piano, você é feio. Toca de novo. Aí tocou, ele perguntou, o que mudou? Aí a gente, nada. Aí ele falou, pois é, mas na orquestra muda. O som muda, porque você lida com o ser humano. Você lida com um outro artista que está ao seu lado. Então, se você chamar ele de o nosso instrumento, ele é um instrumento vivo. Então, você tocar a emoção do outro músico, você criar no outro músico o desejo de fazer música cada vez melhor, realmente é um desafio muito grande para qualquer maestro. E não há dúvida que isso é bem mais desafiador do que ter 50 mil pessoas atrás querendo curtir sua música. E aí, Bruno, o que você acha que ele vai tocar durante o Rock in Rio? Eu estou curioso demais para saber, eu achei genial a ideia. Eu acho que a Orquestra Sinfônica no Rock in Rio é muito representativo, né? Não é a primeira vez. Agora você é o maestro convidado, eles sempre convidam. Como é que é fazer um concerto assim de rock num festival de rock? Tem uma diferença? Você já foi ao Rock in Rio? Não, vai ser minha primeira vez, até no próprio festival. Eu já vou estrear no palco mundo. Estou bem, né? Muito chique. Mas eu também eu tenho essas coisas. Eu conheci o teatro do Palácio das Artes entrando no palco para cantar. Eu falei assim, poxa, é assim que acontecem as coisas assim. Então, fiquei bem feliz. E eu acho que é muito bacana essa ideia. O Roberto Medina tem sempre essa preocupação de colocar a Orquestra Sinfônica Brasileira, sempre que é possível, abrindo o festival, porque ele está preocupado com a diversidade cultural
E nós representamos a música sinfônica. A Orquestra Sinfônica Brasileira, nesse concerto, ela vai representar a música sinfônica. Não é? Independente do repertório que nós venhamos a tocar, é uma orquestra sinfônica se apresentando. E é muito lindo o trabalho que está sendo feito. É uma compilação com mais de 26 temas da história do Rock in Rio sendo tocado pela orquestra. Teremos o grupo Voice In fazendo uma participação especial com a gente no final. É você que faz os arranjos todos? Não, na verdade, quem fez a compilação desses temas foi o genial Eduardo Souto Neto, que é o compositor do tema do Rock in Rio, Legal. que é o compositor do tema da Vitória, que todo mundo conhece, daquelas vitórias do Ayrton Senna. Então, e um músico, Vera, Bruno, que pessoa humilde, que pessoa fantástica, que ser humano encantador. Que bom. Sabe? Que bom. Porque ele não tem nenhuma vaidade, ele acha que a música... Eu escrevi a música, agora a música não é mais minha, é de vocês. E ele fica sempre me animando, ele acha lindo tudo que a gente está fazendo. Então, ele fez a compilação de todas as suítes, né, que, na verdade, são 3 suítes, que agora a gente está juntando e transformando em uma só suíte. Então, ele fez a primeira suíte ele fez em 2001. O que é uma suíte? Uma suíte é exatamente isso, uma junção de ideias musicais, de temas musicais dentro de um corpo só. Né? Então, ele fez a primeira suíte em 2001, depois ele fez uma segunda suíte em 2013, e agora, para 2019, foi feita uma nova, na verdade, um término de uma nova suíte para terminar o casamento dessas 2 primeiras. Né? A primeira suíte foi orquestrada pelo Ronaldo Miranda, que é um grande compositor. Grande compositor. E a segunda suíte e a terceira pelo Nelson Aires. E é bastante interessante a gente ver também como é que os dois têm ideias muito distintas de como escrever para a orquestra. Né? Então, o casamento entre essas suítes também é um desafio para mim, para buscar uma unidade maior. Mesmo que sejam temas de rock, eles são explorados e são colocados na orquestra de forma muito distintas. Então, buscar essa unidade é um desafio bastante interessante. Como é que é? Você já está ensaiando lá? Sim. Não na cidade do rock, como vai ser, né? não no palco. Nós estamos ensaiando na Cidade das Artes, que é onde a USB ensaia. Que é ali perto, que é bem perto, mais ou menos, mas é um teatro fechado, né? Sim. Com aquela acústica magnífica da Cidade das Artes. Sim. E você vai para uma coisa mais aberta. Sim. É estranho? É diferente. Quando a gente está no ambiente acústico, nós temos uma preocupação com alguns detalhes, por exemplo, a dinâmica numa orquestra, a dinâmica que eu falo é o volume. Tocar muito, a gente fala, né, tocar forte ou tocar alto, a música está muito alta, né? É o volume que está alto, é muito volume de som. Então, a dinâmica da orquestra ela é muito importante quando nós fazemos um concerto num ambiente fechado, num ambiente acústico. Quando a gente vai para um ambiente aberto, como é o Rock in Rio, a dinâmica não é tão importante, ao contrário. Como vai ser tudo captado por microfone, os instrumentos são acústicos, quanto mais forte eles tocam, com mais som, mais fácil é para a captação desse som. Então, a gente tem que trabalhar, na verdade, a gente mantém um pouco mais a dinâmica e a gente trabalha muito mais o caráter da música, o ataque, como é que é a sonoridade disso. Então, é fazer forte, mas é fazer forte doce. É fazer forte, mas fazer um forte agressivo. Porque daí a gente precisa trabalhar essa questão da sonoridade. Claro, porque vocês estão ligados eletronicamente com as coisas. Então, muda o comportamento dos instrumentos, inclusive, do músico. Exatamente. Né? E principalmente quando a gente tem... Porque como é rock and roll, a gente tem uma banda base acoplada à orquestra. Então, nós temos uma bateria, uma guitarra, um baixo elétrico, um piano, que está acoplado à orquestra. E dependendo da música que a gente venha fazer, eles têm um papel primordial. Então, o equilíbrio entre tudo isso é bastante complicado. E também não somente essa questão. Quando você pega uma linguagem do rock e transforma para a orquestra, por mais bem escrito que ela esteja, e elas estão muito bem escritas, você precisa manter o caráter da música. Você precisa manter a pegada do rock. Você não pode perder a pegada do rock. Claro, porque né? Violoncelo vai ficar complicado, né? Ser rock and roll, quer dizer, qualquer coisinha... A gente tem que trabalhar muito isso. A gente não pode perder a pegada. Então, a gente, às vezes, tem que pensar num andamento um pouco mais rápido do que está no original. Né? A gente tem que pensar numa articulação, num golpe de arco com mais força. Você está se divertindo, não está? Muito. Aliás, eu me divirto com tudo. Cara, primeiro, eu me divirto com música. Você é chegado a uma novidade, você não tem problema? Não, eu não tenho o menor problema. E mais, eu acho que música
é uma arte maravilhosa, é uma arte incrível, uma arte apaixonante. Eu não consigo imaginar o mundo sem música. E o que é mais importante é a gente fazer música. O gênero, cada um vai escolher o seu, né? Mas música, ela tem que ser boa. Pode ser rock, pode ser clássica, tem toda a razão. pode ser samba, pode ser jazz, porque todos os estilos têm boa música, se você procurar. Como também todos os estilos têm música ruim. Tem muita ópera ruim. Tem muita sinfonia Por que falar é ruim. nisso, ontem a gente estava aqui com uma pessoa que disse: ai, o Silvio, eu adoro o Silvio, que foi a Bia Lessa. Ah, nossa, Porque Bia ela foi... disse, eu fiz ópera com ele. Sim. É muito bom trabalhar com o Silvio. Ela falou imediatamente. Quando Não, a você Bia é uma veio. querida, a gente trabalhou junto aqui em 2009, tem muito tempo que a Você gente não estava no trabalha Teatro junto. Municipal? Sim, eu estava no Teatro Municipal nessa época, foi exatamente na reabertura do Teatro Municipal. E a Bia é uma pessoa, assim, genial, né? Não, é incrível. Grandiloquente. É incrível. E você tem que entrar nesse mundo dela e é muito bacana, porque ela é muito apaixonada pelo que ela faz. Isso é muito fantástico na nossa arte, quando a gente encontra um outro artista que é apaixonado pelo que está fazendo. E aí você se apaixona por aquilo. Ô Silvio, uma curiosidade, assim, eu sempre tive curiosidade de saber o que o maestro faz, assim, a gente está vendo todo o seu trabalho pré-concerto. Sim. Durante o concerto lá que você fica regendo, quais são essas sinalizações? O que você fica ali tentando passar para os músicos? Tem improviso, não tem? Como é que é isso? Tem improviso. Eu falo que o ideal do maestro é ele chegar no concerto... Não nenhuma. Ele está dizendo isso, mas não deve ter improviso nenhum. Tem. Tem improviso? Sempre tem. Marcos, quando a gente faz você música que ao faz vivo, teatro, quando a gente faz não pode ter improviso. Pode perguntar para o Marcelo, pode perguntar para o Marcos. Quem faz arte ao vivo, a arte ao vivo acontece o ao vivo. Mas é porque você tem Aí que improvisar acaso, também com... Aí é imprevisto. Mas a gente É tem que fazer. no caso Mas da a gente tem que orquestra, fazer. A gente tem que estar pronto para alguma coisa. Por mais que a gente tenha um roteiro e a gente vai seguir esse roteiro, nós seguimos, né? Seja como ator, seja como diretor, seja como regente, seja como músico. Nós temos um roteiro, a gente segue o roteiro. Mas esse é um roteiro que ele, às vezes, pode fugir do controle, né? Por exemplo, um exemplo assim, prático, o que pode acontecer numa orquestra? O que pode acontecer numa orquestra? Nós estamos fazendo música ao vivo. O coração pode bater mais rápido. E o tempo que a gente tinha combinado ali atrás, ou no ensaio, acaba sendo um pouquinho mais rápido. Ou mesmo um erro, que pode acontecer um erro, o músico entrar um compasso antes, ou um tempo antes. Então, como ajustar essas coisas, como organizar isso, como ter a frieza de estar controlando tudo, é sempre muito importante. O maestro tem que ter uma cabeça muito fria nesse momento. Por mais que a gente pareça estar muito exaltado, emocionado, né, balançando o cabelo e balançando os braços, a cabeça é muito fria. A cabeça tem que estar muito fria, pensando em como manter tudo aquilo organizado. Eu sei que vocês são seres humanos normais, mas... Nem sempre. Mas quase. Quase. Mas você consegue realmente ouvir os 70 instrumentos e saber quando um desafio... Vocês ouvem mesmo, né? Sim. Vocês ouvem. Sim, mas... E faz aquela cara... Sim, aquela Foi cara... você séria. aí, da terceira Não, só dá aquela olhada atrás. e o cara fica... Mas congelado, sabe não que é? eu nem me preocupo muito em... nem cobrar do músico, mas, na verdade, você tem que saber, não é para apontar o erro, é para buscar a solução. Trabalho. Você tem que encontrar a solução. A gente está ali para solucionar o problema, para harmonizar tudo. Né? O maestro ele é um intérprete, o instrumento dele é a orquestra, é como se fosse um grande piano para o maestro. Então, ele tem que ter uma consciência muito grande de tudo o que está acontecendo, para que ele possa dar os comandos que sejam os corretos, os que façam a diferença de verdade para o músico. Porque ali, o nosso instrumento é um instrumento vivo, não é como o piano, não é como um violino, não é como um violão. Ele é vivo. Eu até falo isso para os meus alunos. Depois a gente faz isso aqui, ó, pá, e a orquestra começa a tocar, se eu abaixar a mão, ele continua tocando. Não é igual um piano que se eu apertar a primeira tecla, o piano continua tocando. A não ser quando é um piano elétrico gravado, mas aí é diferente. Eles tocam porque eles podem tocar. É um instrumento que é vivo. Então, a gente tem a obrigação de fazer a diferença. E a gente faz a diferença quando a gente dá essa unidade, quando a gente dá interpretação, quando a gente dá personalidade à música. Outra coisa, eu ouço muito falar, e isso é uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês depois, sobre a diferença de públicos. Todo mundo fala que o público carioca é um público mais reagente, que ele reage mais, aplaude aplaude menos.
O paulista já ele é mais bem comportado, o mineiro já é mais quieto, né? É real isso? Vocês sentem isso? Totalmente. É impressionante? Totalmente. Pelo menos a diferença do público de ópera aqui no Rio de Janeiro, eu já vi vaias homéricas, mas assim, vaias de gritarem, de você ver a veia da pessoa saindo assim do lado de fora de tanta ira que ela tinha no final da ópera. Como também ao contrário. Quando era um sucesso, o aplauso é uma coisa que virava um estádio de futebol. Nós trouxemos um mezzo-soprano da Geórgia, que se chama Ana Smirnova. A mulher era uma coisa. Olha, quando ela terminou a área dela na ida, o teatro virou um estádio de futebol, mas eu estou falando de estádio de futebol de verdade. As pessoas gritam, berram, urram, assim, é um aplauso que é impressionante como acontece aqui no Rio. A paixão pela ópera aqui no Rio é algo que eu não vejo ainda uma reação dessa nem em São Paulo, nem em Belo Horizonte. Mas é um pouco o temperamento da plateia mais do que o prazer, porque o paulista gosta muito. Sim, não tem nada. Não, também, com certeza, não tem nada a ver que a pessoa não quer dizer que a pessoa não tenha gostado ou que o mineiro goste menos, ou que o paulista goste menos. Não é isso. O mineiro, Silvio, como é que o mineiro reage? Fiquei curioso. Não, o mineiro aplaude muito. O mineiro é um público que reage muito bem. Que é muito entusiasmado na sua reação, mas que não perpetua durante muito tempo. É um aplauso que explode muito, mas acaba muito rapidamente. O paulista, ao contrário, ele não aplaude tanto, mas ele aplaude durante muito tempo. Ele consegue manter o aplauso durante bastante tempo. Né? E a gente vê isso também, por exemplo, eu faço muito festival de ópera em Belém do Pará, que é um público fantástico. A gente faz todas as restas estão lotadas em Belém. E é um público também muito querido, mas também tem outro tipo de reação. Parecido até com o mineiro, que aplaude bastante, mas que é difícil de manter o aplauso. Aí, Silvio, quando você vai ter que voltar aqui depois do Rock in Rio, pra você contar como é que foi, né? Tá bom? Com o maior prazer. Então tá. Muito bom. E aí você vai tocar alguma coisa. Sim, senhora. Prepararei uma peça especialmente para a Vera. Maravilha. Obrigado, Silvio. Foi um prazer enorme. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Então, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura. A gente vai sair desse heavy metal aqui do Silvio Viegas. Vamos lá para o heavy metal do Roberto Leal. Nós ficamos impressionadíssimos. A gente ficou achando que ele assim, descobriu de repente, morreu de repente. O que aconteceu com Roberto Leal? O que é isso? Que melanoma que é isso? Bom, o Roberto Leal ele teve um melanoma que começou no olho. Na verdade, é uma doença que é muito mais comum na pele, mas o dele começou no olho e depois deu metástase e a doença foi se espalhando para outros órgãos. Pode dar no globo ocular? Sim. É um ponto preto? Sim. Sim. Uma das formas é um ponto preto. Eu costumo brincar, quando eu estou ensinando o que é melanoma, quando me perguntam, Juliana, como é que pode ser um melanoma? Eu digo assim, imagina como pode ser um cachorro. Ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, ele pode ser preto, ele pode ter várias cores, ele pode ter diversos formatos, entende? Não é só aquele estigma da pinta preta que cresce. Essa é uma das formas de a gente ver o melanoma. Eu nunca soube que existia o melanoma ocular. Existe mais algum outro lugar? O mais comum é o da pele. Em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Em qualquer pode ser lugar. Planta de pé, pode ser... Inclusive, Bob Marley morreu de um melanoma acral, né? Aonde? No pé. No dedo do pé. A lesão primária do Bob Marley foi no dedo do pé. Ele achou que fosse um machucado jogando futebol. E depois a lesão deu metástase, foi para outros órgãos e evoluiu. Agora, o Roberto Leal, ele estava em tratamento, quer dizer, ele não desconhecia a doença dele. Sim. A gente vem tendo, ao longo desses últimos, principalmente 10 anos, o desenvolvimento de drogas cada vez mais modernas, são as chamadas imunoterapias e terapias-alvo. E aí já são tratamentos oncológicos, já um pouquinho diferente das quimioterapias que a gente tinha no passado, mas são medicações que têm tido resultados bastante satisfatórios, até com cura de metástase cerebral de melanoma. São dados ainda incipientes, mas cada dia que passa, dados mais impactantes. Eu estava lendo que existem, mais ou menos, no Brasil, 7.000 casos de melanoma por ano, o que não é enorme, e desses, 30% podem levar a óbito. Sim. E isso é muita coisa. Ou seja, o melanoma é muito grave. Qual que é, quando acende o sinal vermelho?
Para o melanoma, Então, a gente tem uma regrinha que a gente ensina para os pacientes, que é o ABCD e agora tem o E. O A, de assimetria, então aquela pinta que de um lado é diferente do outro. B, de bordas irregulares, é aquela pinta que não é redondinha, ela parece um mapinha. Então, desculpa, acho que a gente tem imagens para facilitar Sim. um pouco para quem está em casa ver. Pode rodar aí, Flávio? Aí. Então, ó, por exemplo, essa seria o C, uma lesão com múltiplas cores. Olha lá, se a gente dividir ela em dois, um lado é diferente do outro. Essa, uma lesão que provavelmente o paciente vai contar que cresceu, evoluiu rapidamente nos últimos tempos. Então, seria o E de evolução e o D de diâmetro maior do que a partir de 6 milímetros. Então é grande. Esse é o ABCD, é aquela regrinha clássica, né? Começa pequeno e cresce. Exatamente. As bordas assimétricas, né, como Isso. nesse. Essa lesão bastante escurinha. E sempre pretinho, escurinho. Como eu te não disse, pode ser preto, pode ser tudo. marrom, pode ser até rosa. Pode até não ter cor. São os melanomas amelanóticos ou hipomelanóticos. Isso é melanoma também? Não, isso é uma outra doença de pele que não tem nada a ver com melanoma. mais Quer dizer, rosa, quando é que a né? gente deve ir ao médico? Eu costumo dizer que uma consulta dermatológica anual não é um exagero para ninguém. Tá? Nós, dermatologistas, estamos treinados para identificar lesões em estágios muito anteriores do que aquelas lesões que foram mostradas. Né? São lesões que, quando retiradas precocemente, a gente consegue curar um melanoma, por exemplo. O melanoma, eu ouvi dizer que é como se fosse um iceberg. Você está com uma pinta desse tamaninho aqui e ele pode estar assim dentro do seu organismo, ou seja, você pode estar com o seu estômago todo coberto pelo melanoma. O que ele faz com o tecido melanoma? Então, ele é como qualquer outro câncer de pele. São células que vão proliferando de forma indiscriminada e vão tomando conta daquele tecido e impedindo que ele realize a função dele. A questão do iceberg, isso vai depender da profundidade. Justamente o que dá a gravidade do melanoma é a profundidade dele no momento do diagnóstico. Porque é isso que vai definir se ele teve ou não contato com a corrente sanguínea e aumentou ou não o risco de mandar células para outros órgãos. Voltando ao Roberto Leal, eu li que ele teria morrido de insuficiência renal, ou seja, suponho que seja ligado ao tratamento que ele estava fazendo. Provavelmente é uma complicação da metástase. Ou seja, Do ele já acometimento está... sistêmico da doença. O que é a metástase no caso do melanoma? É um implante daquele tecido em outro órgão. Quer dizer, ele começou no olho... E caiu na corrente sanguínea E aí pode foi ter se tomando espalhado. conta de outros órgãos. Quando ele, por exemplo, começa no olho, você tem a lesão visível, quando ele entra e se espalha da metástase, você não vê mais? Por isso que o paciente deve fazer acompanhamento, e aí já não é dermatológico, aí é oncológico. Oncologista. Uma pergunta ignorante. O melanoma, enquanto está só na pele, ele pode levar à morte ou não? Só em caso de metástase? Assim, só na pele não. Quanto mais profundo na pele, maior o risco dele gerar metástases. Mas o melanoma só na pele, não. Se ele está só na pele, a chance de cura é bem alta? Não. O melanoma só na pele, numa fase muito inicial, ele pode ser curado. Ele pode estar só na pele, mas ele ser profundo e não acontecer nada. Mas quanto mais profundo, maior o risco dele enviar uma metástase. O que estava pessoal no caso do Roberto Leal que levou ao assunto mais grave? A idade dele, o fato dele ser muito branquinho? Na verdade, o melanoma ele é mais comum em pessoas de pele clara, de olhos claros, com história de múltiplas queimaduras solares, né, de bolha, de descascar, pessoas com muitos sinais, muitas pintas. Mas, por exemplo, pessoas negras também podem ter melanoma. Então, esses achados, né, essas características, elas, na verdade, vão dizer quem é a pessoa que tem mais predisposição a ter um melanoma, e não que o melanoma vai ser mais ou menos grave. E no ocular? Porque ele, assim, né, imagino que você passou a vida inteira passando protetor solar na pele, cobrindo. O ocular não é por conta do sol. Da mesma forma que o melanoma, por exemplo, que acontece nas palmas e nas plantas, nas unhas, alguns subtipos de melanoma, até o melanoma nodular, que acontece na pele normal, ele não tem relação com a exposição solar. Ele é um melanoma que independe da exposição solar, é mais uma tendência genética da pessoa. Então, existem tipos de melanoma que são mais predispostos à queimadura solar, né, à exposição solar, mas tem outros que não. Quer dizer, ele não apareceu necessariamente... Por causa do sol. Ele teria uma genética... Mas isso você consegue prever?
Não, mas você consegue diagnosticar precocemente e curar. Então, o que a gente fala, a prevenção primária é não pegar sol. É a única prevenção primária que a gente tem é não pegar sol. Porque é o único fator de risco externo que a gente conhece. Ou seja, você tem melanoma tanto na Europa, quanto na África, quanto na Austrália, quanto no Brasil? Em proporções diferentes. A Austrália e Nova Zelândia têm a maior incidência a de melanoma não vale do mundo. porque é uma população importada. Isso, então... e com uma incidência de radiação muito alta. Mas isso é muito parecido com o que a gente tem aqui também. É que os nossos dados são muito subdiagnosticados. E essa retirada do melanoma é uma cirurgia tranquila, simples? O paciente vai lá, retira e já pode ir para casa ou é complicado? Depende do tamanho do melanoma e da localização. Lesões Ele não pequenas... pode ter tirado, desculpe te interromper, Não, mas imagina. ele não pode ter tirado o olho. Sim, pode. O melanoma ocular pode fazer nucleação, sim. Dependendo da gravidade, sim. Mas na pele, é estranho, né? Pensar, mas na pele você pode, assim, se o paciente não tem um caso muito profundo, ele vai lá, tira, depois faz um curativo, porque eu já vi isso, eu tenho uma tia que faz um curativo e vai para casa. Isso é importante também, que às vezes você tira e é só uma pinta, né? O médico vai estudar aquilo para ver se é um melanoma, ou é só... Isso vai para um laboratório, né, onde é feita uma análise histopatológica, que é a famosa biópsia, que é onde é feita essa análise principalmente da profundidade do tumor. E aí, se é só uma pinta, não precisa raspar mais. Isso. É bom, né? A idade dele também não tinha nada a ver? Tem melanoma em pessoas jovens também. Então, assim, a gravidade maior está relacionada à natureza da lesão inicial, principalmente, e do comportamento biológico dela. Homem e mulher também não? Não. Quer dizer, é um câncer bem democrático desse ponto de vista. Mais pobre, mais rico, algum tipo de alimentação? Nada comprovado cientificamente sobre isso, mas certamente o que a gente está vendo, a estimativa do INCA é que a partir de 2025, 26, salvo engano, os casos de morte por câncer no Brasil sejam maiores do que os de doença cardiovascular. Uau! Do melanoma? Não, de câncer como um todo. Então, assim, na verdade, a gente tem que parar para prestar um pouquinho atenção também na qualidade de como a gente está vivendo, né? Certamente tá ruim esse negócio, porque não é porque melhorou o atendimento, não é porque melhorou o paciente cardiovascular, mas é porque piorou o câncer. Isso. A população está envelhecendo, né? Câncer é uma doença do envelhecimento. Também tem isso. A gente está vivendo mais, então viver mais significa viver mais doente. Exatamente. E o que você falaria para uma pessoa que está em casa agora e tem uma pinta há muito tempo, enfim, vai deixando porque está achando que é uma pinta, ela está correndo risco, o que você falaria para essa pessoa? Eu acho que um exame dermatológico bem feito, pelo menos uma vez por ano, é imprescindível para quem notou uma pinta nova, para quem notou uma pinta se modificando, mas principalmente para aquelas pessoas que têm história familiar de qualquer tipo de câncer de pele, em especial de melanoma, pessoas com história familiar ou pessoal de câncer de pâncreas, isso também já está reconhecido que tem relação com melanoma, e pessoas que pegam muito sol, que têm pele muito clara e muitos sinais, muitas pintas. A gente tem um exame chamado dermatoscopia, que ela pode ser feita junto com fotografias corporais totais, então é um mapeamento digital com dermatoscopia, em que a gente monitora os sinais e as pintas. E, com isso, a gente consegue identificar cada vez mais precocemente os melanomas. Você tem um jeitinho todo doce de falar. É difícil chegar para um paciente, sobretudo, eu acho que de câncer de pele, porque pode ser uma pintinha mínima e ela saca que é melanoma. É difícil falar para a pessoa, você está ferrado? Já são mais de 10 anos fazendo isso, né? Então, a gente, com o tempo, vai acostumando, vai aprendendo a fazer. E eu acho que a calma também é importante. O paciente, você precisa estar pronta para escutar e para acolher, exatamente. Ok, maravilha. Obrigada, doutora. Nada, bom, obrigada. Se vocês tiverem perguntas, por favor, é a hora. Vamos, então, conversar com o Marcelo Escorel. Ontem fui assistir a sua peça. Aí eu me lembrei de uma coisa extraordinária. Muitos anos atrás, no Grupo Tapa, que você pertenceu ao Grupo Tapa, o Grupo Tapa estava representando no Teatro Ipanema Pinóquio. E eu me lembro que eu cheguei atrasada para assistir, entrei no teatro atrasada e estava o Celso Lemos no palco, que fazia o papel do Gepeto, falando. E eu me lembro de eu ter tido o seguinte pensamento: ator tem que ser isso. A primeira exigência de um ator é você entender
o que ele está dizendo. Eu estava lá atrás, né? Estava entrando. O que ele está dizendo sem esforço. E ontem, quando você começou a falar, quando você chega e diz, eu sou o anjo, eu me lembrei da cena, porque era no mesmo teatro, eu me lembrei do Celso falando, porque você tem essa voz. Você, é uma característica sua como ator? Desde pequeno. Foi a voz do meu pai, né, que já morreu. Assim, as pessoas sempre falam. Inicialmente, tudo era voz. Eu gostava de falar na igreja, ler o evangelho. Sempre curti muito, né? Essa coisa de interpretar texto, né? E acabei caindo no teatro por acaso. Estava tomando um Guaraná, passou um cara do outro lado e falou, Escorel, saiu um cara do grupo de teatro, está afim de entrar. Eu falei, vamos embora, não estou fazendo nada. Isso com 16 anos. Com 16 anos, depois no colégio, nunca mais. Damião, Carlos Wilson, do Tablado. Foi meu professor durante anos. E essa voz você já tinha, e você tinha essa dicção, ou você fez aula? Não, natural. Sempre tive, assim, como também cantar, né? Eu também toquei flauta, comecei tocando flauta e representando num espetáculo. Eu ia para o fosso, tocava flauta, aí deixava a flauta, subia, dançava, cantava também, né? Mas, assim, tive preguiça, porque flauta eu pegava tudo de ouvido. Então, o meu primeiro ditado ritmo, eu queria morrer. Não, quando o cara bateu naquele lapisinho, eu desesperado, não conseguia escrever porcaria, não falei, chega, não quero isso. Não quero isso. Aí continuei fazendo teatro. Maravilha. Essa peça, fala um pouquinho dela, porque ela é uma peça muito inusitada para ter sido escrita por um brasileiro. E Clóvis Levi, todo mundo acha que ele é judeu, né? Por causa do Clóvis Levi. Não, ele não é judeu. Por causa do Levi, no caso. Exatamente. E a peça é exatamente sobre essa questão de Gaza, essa questão da Palestina, né? Dessa briga entre árabes e judeus, né? Tá, são 3 personagens. 3 personagens. Os 2 personagens principais, que levam a história adiante, é um casal que sempre reencarna, ele como judeu ou hebreu e ela como egípcia ou árabe. E eles se amam à beça e se odeiam profundamente, e tem essa história desde os tempos bíblicos até a modernidade. Olha lá eu. A gente está vendo mais imagens aí da peça. Tudo preto, assim, a concepção... Somos querubins mais prestigiados das milícias. Pode ir falando. Pode ir falando. Não, pode ir falando, a gente diminui. É só Bom, e o meu personagem é um anjo do Apocalipse, é um anjo guerreiro, que é uma espécie de bobo de Deus, né? É um cara que vem com irreverência e vem questionando as coisas que acontecem. Não, que papo é esse, Deus? Não estou entendendo o que o senhor está falando. Onde é que já se viu Deus inventar uma situação dessa? Então, pô, o pobre do Moisés chega na beira da Terra Prometida, o senhor não deixa ele entrar, matou o velhinho, ele fica te questionando essas coisas, histórias da Bíblia. E aí eu acho muito interessante, eu sempre fui muito chegado com religião. Eu acho muito bacana, porque a gente, além de questionar essa questão dessa briga eterna entre árabes e judeus, a gente questiona a questão do fundamentalismo também, né? Um dos grandes erros, né? Um dos grandes perigos que a gente passa hoje em dia é você pegar um texto sagrado e ler ele literalmente, como se ele fosse uma verdade histórica. E não é, né? Zeus e Jesus, para mim, são a mesma coisa, no sentido assim, que todos eles são verdades poéticas. Falam da religiosidade do ser humano. Tem uma frase que você adora, porque como eles se odeiam, eles têm que se matar. São pessoas apaixonadas e que têm que se matar, porque, evidentemente, ali não dá certo. Não dá conta. E aí você diz uma frase, o tempo todo o anjo repete isso. Vocês não precisam se amar, basta viver em paz. Quer dizer, a paz é mais importante do que esse amor todo, do que esse mel todo. Vamos parar com essa bobajada de amar o próximo com a ti mesmo. Não precisa disso, vamos só respeitar o próximo, entendeu? Vamos para o básico. Exatamente, o básico. É o básico muito bom. É fundamental. Então, não quero que me ame, me respeita como ser humano. Já está lindo. Se todos se respeitassem como ser humano, né? Não precisa amar, não quero lambeção, não. Me trata como igual, basta. Né? Bacana também. Kurt Vonnegut falava isso também. Um escritor da década de 60, maravilhoso. Falava exatamente isso. Eu não quero amor, não me ame, por favor, me respeitem. É básico, né? O que é muito engraçado é que é um espetáculo escrito por um brasileiro que tem um judeu israelense, uma palestina, e que estão em embate o tempo todo. Tem um anjo do Apocalipse muito irreverente, muito engraçado, você está muito engraçado no papel, e você compreende como se você pertencesse àquele universo. Isso é uma coisa que eu achei mais extraordinária. Eu sabia do que eles estão falando. Eu não sou judia, eu não sou palestina, eu não estou em Israel, nem na Palestina. E eu sei do que aquele casal está vivendo. Ela conta
da bomba, dos corpos, e eu sei... Ai, que horrível, eu acho um horrível. exercício de empatia, né? De se pôr no lugar. E é esquisito, porque é escrito por um brasileiro, e, no entanto, entendeu? Parece coisa de filme, mas não é, você Não é? entende. Entende? Ele pesquisou muito, Cláudio, pesquisou muito, assim. E muitas coisas que a gente relata são fatos reais, né? Fatos reais. É muito, muito louco você pensar que hoje em dia uma mulher pode ser apedrejada até a morte por causa de um adultério. É muito louco isso. É muito E ele louco. tem a preocupação o texto todo de entender internamente tudo o que ele fala. Quer dizer, quando ela fala do adultério da mãe dela, ela fala do sofrimento, da dor, da delícia do amor da mãe e da dor que ela vê aquela Que ela mulher. sabia que tinha feito algo errado, mas sabia que tinha feito o certo. Isso. É exatamente isso. É isso. E o Cláudio, o texto do Cláudio é muito bonito, é muito poético, entendeu? É muito bom de dizer. Tinha uma espectadora que estava do meu lado, que estava com outra que também não se Adoro as conheciam. histórias dessa espectadora. Ai, é uma delícia. Aí uma diz assim, você veio por quê? Aí outra disse, eu vim porque uma amiga minha disse para eu vir, porque é muito bom, parece. Aí acabou o espetáculo, aí a outra disse uma para a outra, então, o que você achou? Eu disse, muito bom, hein? Mas muito bom mesmo, ela está certíssima. Esse espetáculo é muito bacana. E as pessoas realmente... A direção da Esse é um Alvísia... boca a boca, começa assim, A né? direção da Alvísia é muito bonita, porque assim, como nós não temos recursos, né? Hoje em dia o teatro não tem recursos, né? A gente tem que se virar com o simples. E a nossa estética fica sendo uma estética japonesa, do Ikebana, né? Três coisinhas, 3 elementos fazem o universo, né? Então a gente só tem 3 cadeiras, a luz, né? E o palco nu, né? Mas você sabe que isso... Eu trabalhei muito tempo com o Aderbal aqui na TV e ele Ih, falava Aderbal. que isso é o teatro. Porque não adianta o teatro querer competir com a televisão, com o cenário realista e tal, Não. ou com o cinema, porque não vai rolar. O cinema faz isso muito bem e a TV também. O teatro é isso, é uma cadeira e um ator só, mais nada. Um exemplo disso é a cena de quando ele fala dos escombros de Gaza, né? Que, na verdade, os escombros são pedaços de papel no chão. Né? Exato. E quando eu olho como anjo aqueles pedaços de papel, eu vejo ruínas, eu vejo crianças mortas, eu vejo corpos espalhados. Entendeu? E os 2 atores que fazem, né? A Juliane, o Dalcin, a Juliane Maria Araújo e o e Daniel Dalcin. Daniel, né? Eles são muito bonitos, eles Lindos. são muito jovens. Nossa. E eles estão com muita verdade em cena. Estão. Olha, muito legal. Eles são ótimos companheiros de Agora, cena. cá entre nós, o Anjo é o máximo. O Anjo, ele é o máximo. Você deve estar adorando fazer esse Eu papel. amo de paixão fazer. Ele é irreverente, ele não para de falar, ele diz o que pensa, entendeu? Ele... E ao Olha mesmo, que tempo, Deus. e ao mesmo tempo tem um momento que a barra pesa, né? Tem um momento que a barra Nossa, pesa. quando a barra Mas, pesa. a barra pesa, porque o apocalipse nós já estamos vivendo. Eu acredito, piamente, que nós já estamos vivendo o apocalipse. Né? Eu não acredito no fim dos tempos gerais, mas a gente está passando um período de muita treva, né? Um período muito sombrio. Né? E o apocalipse fala isso. Né? Antes de a cidade nova, a cidade santificada descer, a gente vai passar uns 1000 anos na mão do capiroto. Eu espero que esses 1000 anos sejam só simbólicos, né? Porque a gente De qualquer maneira, a gente não dura tanto tempo, né, exatamente, Marcelo? mas eu pensando na minha neta, né? Mas cada vez a gente está durando Neto, mais. você tem neto? Neta, tem uma neta de 3 anos e Gente, meio. eu devo estar mais velho do que eu estou pensando. Eu chamo meu de tsunami, é uma maravilha. Um paraqueta, desde manhã até a Mas noite. ele aparece até com asas. Ele é um anjo que... Você estava falando da pesquisa do Clóvis. Você pesquisou também? Pesquisa, tanto que eu me apresento, meu nome é imenso, né? Esse nome fui eu que pesquisei, na verdade, ele era só o anjo guerreiro, mas eu fui pesquisar os querubins, aí eu fui ver a angelologia, né? Qual é a hierarquia celeste, qual era a hierarquia celeste. Primeiro são querubins, depois são serafins, e os nomes dos querubins. Aí eu falei, Alvísio, aqui, ó, são 7 querubins, são esses daqui, ó. Raziel, Merabel, Halaiá, Leuviá. Aí ele fala todos. Aí eu falo todos os nomes dos querubins. Todos os nomes. Aí ele tem um momento que ele diz assim, não, gente, na Renascença eu era todo bonitinho, assim, rezadinho, assim, bebezinho, todo fofo. Agora não. Agora a vibração é tão pesada que só dá para vir com um corpo sambado, né? Meio gasto. Muito bom. Muito bom, Mas é muito uma bom. Então delícia. vamos lá, vamos ao serviço da peça para as pessoas não perderem. Sim, Teatro Ipanema. Aliás, a gente está acabando, né? A gente só tem mais 2 semanas. A temporada vai só dia 7 de outubro. E nós estamos de sexta a segunda, todos os dias às 8, menos os domingos às 7 horas da noite. Vai viajar?
Não sabemos, cara. Tudo é uma incógnita hoje em dia, né? É muito difícil. As 2 produções que eu estou fazendo outra peça que vai estrear dia 10, são todas... Você vai fazer, você saiu no jornal hoje, na Patrícia Kogut. Eu vou fazer Freud Mahler. Vou fazer o Mahler, Orestani, ele faz o Mahler. Aliás, uma história fantástica, né? A importância de Freud na composição de Mahler. Nada, o Mahler sacou que era a música dele a partir dessa terapia que ele teve de 4 anos com Freud. É verdade. Todos aqueles contrastes que tem na música de Mahler tem tudo a ver com história, psicologia. Então? Sim, uma história bem importante para a gente. Bom, demos o serviço. Demos o serviço. E é legal essa peça dele, porque está em cartaz segunda-feira. Segunda-feira é um bom dia de ir ao teatro. Bom, vamos lá. Então, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. A gente volta já para falar de teatro. Estamos de volta ao vivo com Sem Censura e Bruno Barros vai nos dizer o que os telespectadores pensam. É isso, Bruno? É isso. O que vocês pensam, criticam, elogiam e tudo mais. É hora de interagir. Vamos ver na nossa tela a primeira mensagem do Carlos, Estância Velha, Rio Grande. Salve o maestro Silvio Viegas, salve a música e salve o Rock in Rio. Valeu, Carlos, obrigado. Pode rodar mais mensagem. Agora é o Hudson da Viola, é um relato, ele é de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Ele diz que teve um amigo que tinha melanoma, mas ele só descobriu o que era quando os pais levaram em um especialista e os pais ficaram surpresos porque ninguém da família tinha câncer. Eu acho legal esse relato do Hudson para falar sobre a importância de ir ao especialista e ver o quanto antes é melhor para você poder se curar. Vamos ver a próxima mensagem? É agora a Rita de Cássia Moreira. Hoje o programa está espetacular, Orquestra Sinfônica abrindo o Rock in Rio. Valeu, Rita, pela mensagem. Tem mais uma última, Jurema Brum Barreto. Marcelo é um grande ator, discreto, a serviço da verdade dos personagens. Parabéns pelo seu trabalho. Muito legal, Jurema, valeu pela mensagem. De interatividade na TV, a gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem bloco do Facebook com mais participação. Não, Vera Barroso? Pois é, né, Bruno? A gente tem que ir lá para a Rádio MEC, é isso? A gente vai conversar com Tiago Rigoto, nosso querido colega, que vai nos falar do Festival de Música da Rádio MEC. Tudo seu, Tiago. Prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Bruno. Boa tarde ao espectador do Sem Censura. É isso mesmo, Vera. Amanhã nós temos a grande final do Festival de Música Rádio MEC, às 8 da noite, na Sala Cecília Meirelles, celebrando os novos compositores, celebrando 80 anos de Francis Haim e também os 100 anos de Cláudio Santoro. O evento, né, você pode procurar a sua entrada na Sala Cecília Meirelles, na bilheteria da sala, ou também no site salaceciliameirelles.rj.gov.br. Lá tem todas as informações para você conferir como você assiste essa grande festa que a gente realiza amanhã. Tem transmissão ao vivo pela Rádio MEC, em AM 800 kHz, FM 99,3 no Rio de Janeiro. Também no site da IBC, né, da rádio, radiomec.ebc.com.br, e ainda no aplicativo de rádios da IBC, que você pode baixar de graça para Android e para iOS. Só você entrar na loja do seu celular, baixar, você consegue ouvir a Rádio MEC AM e FM. Você acompanha essa grande festa que a gente vai contemplar nesta quarta-feira, às 8 da noite, na Sala Cecília Meirelles. São 16 finalistas que vieram das inscrições, as inscrições que mais resultados a gente obteve, né? Foram quase 700 inscritos dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, com suas músicas clássica, instrumental, infantil e popular brasileira. Dessas, vamos premiar a melhor música clássica, a melhor intérprete clássico, o melhor instrumental e o melhor intérprete instrumental, o melhor infantil, o melhor intérprete infantil. E a popular, a mesma coisa. E ainda o público pode votar ainda no site da IBC, lá em radiomec.ebc.com.br. Você tem lá todas as músicas para você ouvir online e escolher a sua preferida, porque o nono prêmio, Vera, será a música mais escolhida pelo público. Então, dá a chance ainda de você ouvir as músicas que estão participando do Festival de Música Rádio MEC deste ano e participar da nossa festa. Você pode procurar a Sala Cecília Meirelles, né, fisicamente ali no Largo da Lapa, quem está no Rio de Janeiro, só se dirigir à sala e procurar saber como você faz para poder assistir o Festival de Música amanhã à noite, ou também no site da sala, em salaceciliameirelles.rj.gov.br. Vera? Tiago, e a gente vai certamente trazer esse pessoal aqui no Sem Censura, que a gente já fez isso. Muito bom.
80 anos, Francis Raime. Tô ficando velha mesmo, hein? Tem jeito, Oitentinha. gente, que é isso. Olha só, vamos conversar com o Marcos Malafaia. Não acho nada disso, hein? Aquilo que eles falaram, que é só ator, que não tem nada, que pode ser só simples, não acho mesmo. Acho que pode ter tudo na vida. Você tem direito a tudo. Você quer fazer só você, faça. Agora, vocês exageram. Cara, Marcos, que coisa extraordinária é aquilo. Me explica. É assim. O palco deixa de ser um palco. Ele vira uma espécie de jaula porque tem uma espécie de textura que barra o corpo do ator e o corpo da plateia. E tem um boneco de 3 metros de altura, que é a professora pirotécnica lá do Rubião, que é um boneco gigantesco, e ela fala. E tem uma música, e tem 2 andares no palco, e tem projeção de trânsito de carros dos anos 40, e tem música, e tem sons, e tem bonecos, e tem atores fantasiados de coelhos. E tem gente batendo a máquina. O que é isso? Extraordinário. É lindo. É lindo. Bom, agora você fala. Eu agradeço, né? Uma descrição que supera muito a nossa visão, assim, um pouco. Realmente, o pirotécnico marca um pouco essa trajetória do Giramundo e a gente consegue um pouco trazer essa textura que você notou, essa multiplicidade assim de possibilidades de cena, de planos e de linguagem, exatamente porque a gente tem essa trajetória longa e a gente está sempre retornando às nossas tradições e a importância de termos grupos com trabalhos mais contínuos, né? São coisas que fazem falta realmente para a gente ter referências de longo prazo, são as famosas escolas, né? E o Giramundo é uma escola e a gente frequentemente de Minas e a gente frequentemente recorre Tem a 50 anos, não é isso, Marcelo? Caramba. Comemoramos no ano que vem e é bom a gente chegar assim a comemorar 50 anos numa Enquanto isso está passando. Olha as imagens. Pois lá. são novos bonecos e o ator se tornou uma espécie de boneco voltando a uma tradição milenar e assim como a música para nós é interessante ver que o boneco acompanha o ser humano desde a pré-história, praticamente. O teatro sombra nas cavernas, praticamente. As pinturas rupestres eram formas de teatro e de encenação e certamente acompanhadas de música. Então, são essas artes primárias, né, primais, vamos dizer assim, que nos fazem refletir sobre a nossa humanidade, né, sobre a nossa condição humana. E nada me tira da cabeça que eu sou nós todos somos, de certo modos de pendurados em fios também, né? Nossa vida é um pouco lidar com esse vazio da existência e a gente tentou trazer isso no espetáculo. É extraordinário que isso, teatro, é verdade que é. Que tanto o espetáculo do Marcelo quanto o seu, eles falam da mesma coisa, né? Eles falam da gente, assim, e como a gente lida com a vida, com a morte, com o trabalho, né? E são coisas muito diferentes e ele tem razão. Quando o ator está ali, né? O boneco é o ator, né? A pessoa está ali. A gente está lidando com pessoas. O teatro, ele é insubstituível num certo sentido. Microfone. Fala. Ele é insubstituível em certo sentido porque ele é uma espécie de máquina de produzir amor, né? Porque esse amor ele transmuta em alegria, né? Junto com a música. Então a gente está muito feliz de fazer hoje, poder, né, chegar a fazer essa comunhão das mídias, né, que não é uma ideia nova, mas que hoje a tecnologia nos permite criar em diversas dimensões, vamos dizer assim, de um certo modo recuperando até uma ideia da ópera, né, aquela obra de arte total, né, onde
o Giramundo chega aos 50 anos rompendo um pouco as fronteiras do que era o Teatro de Bonecos, né, do que era conhecido como Teatro de Bonecos. Vocês ampliaram, né? Eu acho que a gente dissolveu um pouco e a gente hoje se pergunta, puxa, nós fazemos teatro de bonecos? Nós fazemos, mas ao mesmo tempo nós temos bailarinos em cena, nós temos cinema, videoprojeções. O grupo começou com teatro de boneco. Sim, somente o grupo, vamos até ser claros, o Giramundo é um grupo de teatro de bonecos. Só que o teatro de bonecos, ele expandiu muitas fronteiras com a chegada da animação, do motion capture, do cinema, e então ele hoje dialoga com muitas Esse fronteiras. espetáculo de vocês, o pirotécnico, ele você acha, é a última versão do Giramundo? Quer dizer, é a coisa mais misturada que vocês já fizeram? Eu não tenho dúvida disso, porque quando a gente procura entender o espetáculo, quando vai procurar marionetistas, nós temos bailarinos. Quando a gente vai procurar a direção de cena, nós temos a música fazendo a nossa partitura e estruturando as coreografias. Quando a gente vai procurar o ator dialogando com o boneco, o ator está dançando com o filme. E o filme dialogando com os bonecos. E os bonecos são atores mascarados. Então, a gente perdeu um pouco a capacidade de rotular o espetáculo num gênero específico. Isso. E a gente gostou disso. A gente gosta. E tem um zumbido o tempo inteiro. Tem um buzz. Sabe quando você vai para Nova York, que tem uma coisa em Nova York, tem uma coisa... Fumaça na cidade inteira. Tem isso, não tem, Marcos? A ideia é que a gente estava falando do Mahler e do Freud e da potência da música. A música tem uma capacidade de gerar uma introspecção muito profunda, leva o espectador para lugares que ele não iria normalmente sem a audição, né? E a imagem, o cinema também produz isso. Então, a gente está realmente procurando um tipo de imagem, de sensação, de experiência do espectador que seja uma experiência de autoanálise, na linha um pouco psicanalítica. Acaba virando um espelho, né? Acaba virando um espelho. E eu até arrepio quando você fala da membrana, porque tem uma membrana ali, realmente, e essa membrana, o espectador, ele vai entrando aos poucos e, quando ele se dá conta, ele está dentro não de um espetáculo, vamos dizer, que ele está acostumado a assistir com uma relação ator ou uma relação palco-espectador convencional, mas ele está dentro de uma experiência. Né? Exatamente. E o mais engraçado é que a projeção, ela não é uma projeção numa tela, ela é uma projeção numa transparência. Então, fica muito mais louco ainda. Gente... Olha, teatro é 10. Teatro é 10. A gente vai terminar já na TV. Teve no Rio. Vamos lá que eu estou terminando o programa. Mas a gente volta. Vai voltar. Vamos lá. Agora nós estamos estreando em Brasília. Quando vai ser? Estreamos dia 10 e ficamos até dia 26. Encerramos o que a gente chama de o quarto pirotécnico, porque foram 4 cidades e 4 montagens, porque a gente está recuperando um pouco a ideia do cinema, de montagem, porque são várias telas que a gente compõe junto. Onde vai ser? Tá. No CCBB, Rio de Janeiro. Não, no CCBB, Brasília. Brasília. E de quinta a domingo vai ser? De quinta a segunda. Né? A segunda, inclusive. E estamos chegando e preparem-se, porque a gente esse efeito que você... Já estamos no Facebook, só para avisar aqui. Legal. Da TV, não já deu para despedir. Teve assim, uma passagem sem despedida. A gente não se despediu dos telespectadores. Eu peço desculpas aos telespectadores. Galera que Amanhã tá eu peço. Amanhã eu peço, né? Fala, continua. Mas vamos, eu acho que colocar a gente está pensando muito no teatro italiano como um telescópio de lentes, e a gente montou essas lentes, e essas lentes têm imagens, vamos dizer, sobrepostas, e a vida, né, os seres orgânicos dialogam e entram entre esses ambientes. Então, eu, quando às vezes entro no palco e fico com a visão deles, ou seja, telas de projeção, que eles têm que sincronizar movimento, a música,
e as falas sincronizadas com as telas da frente, com a tela da frente, eu tenho que tomar Dramin, porque eu fico desorientado sensorialmente. Então, eu acho que isso é uma coisa que acontece com a gente na vida real. A gente está ficando desorientado sensorialmente por causa dos celulares, por causa das telas, por causa do Netflix e da televisão, e das múltiplas projeções e da tecnologia. E eu acho que o espetáculo também traz Olha só, essa... eu não sei, não, porque eu não fico tão complicada a minha vida, não tem aqueles planos todos. Eu estou querendo simplificar também. Não, aquilo ali é complicado pra caramba. E é por isso que lembrou o Silvio. Lembra, no começo, quando o Silvio começou a falar, que eu disse tem tudo a ver com essa precisão do teatro. Vocês têm que ser, você também. É porque... A precisão, ela é uma coisa quase que Temos que ser absurdamente cirúrgicos. necessária. Maravilhosa. Não é? Quanto mais marcado o ator é, mais livre. Isso. E é perfeito isso. Isso E é é verdade. perfeito. É isso. Isso. Porque dá Que aí segurança, a você marca pode ir para da... qualquer lugar. Você tem o seu trilho, mas ali naquele trilho, naquela partitura, você pode fazer miséria. Que é o assunto do improviso, mas eu fiquei ouvindo o maestro conversando e falando sobre os detalhes da música, como a gente é parente e parecido, porque até no jargão, por exemplo, a gente vai organizar um boneco de fio, a gente diz que a gente vai afinar o boneco, Aí. porque ele tem cordas, Olha que então você tem que fantástico. afinar as tensões. Né? E a gente diz que a gente tem uma partitura de movimento, que é essa marcação de cena. Então, a improvisação é como se a gente estivesse andando realmente numa lâmina, né? Viver é andar numa lâmina. E sempre está tentando, de certo modo, voltar para o equilíbrio. A vida e as contingências e o acaso nos deslocam para uma situação, vamos dizer, um pouco mais caótica, e a gente tenta voltar para o equilíbrio, E quando a gente chega no equilíbrio, a gente deseja sair do equilíbrio. A próxima vez que eu estiver me sentindo mal, vou tomar Dramin para ver se melhora. Silvio, então, quando é que você vai entrar no Rock in Rio? Só para retomar? A gente abre o Rock in Rio na sexta-feira, às 16h30, 16 horas e 30 minutos, Palco é abertura, Mundo, né? no Palco Mundo. E com Qual é a essa- duração com essa do obra. show? Aproximadamente entre 30 e 35 minutos é a apresentação dessa suíte, que é uma suíte que Cara, vai muito direto. Não é? trabalho, meia hora só, né? Mas os shows do Rock in Rio normalmente não são shows muito longos, né? Porque existe essa diversidade. Eu acho que o que é interessante é o menu que você tem ali dentro que você pode curtir. Vai ter de tudo, vai ter rap, vai ter música folclórica, vai ter orquestra sinfônica, vai ter rock, vai ter... Rock in Rio é muito mais do que rock, né? Funk. E, então é muito bacana isso. Se não tiver funk, eu não vou. Eu já vi, eu Mas conheço esse é o você. primeiro ano que tem. Conheço você. O aniversário da Vera realmente 70, não não, foi aniversário da Vera. Foi aniversário de 70 anos da Vera. Não tocou nenhum funk, sou testemunha. Pancadão, todo Só mundo tocou descendo até o pancadão, chão. mas isso aí foi só... Foram os inimigos que colocaram. Preparada para as consultas? Sim. Vamos lá. Roda aí a mensagem. Tá Olha no como Teatro bonitas de as Bonecos. máscaras. Ó, Lúcia Regina Camargo, doutora Juliana e todos. Já tive vários melanomas, já retirei muitos, mas volta. O filtro solar ajuda? Caramba, pode assim? Na verdade, o paciente que já teve um melanoma, ele tem um risco maior de vir a ter outros. Então, por isso que a gente nunca dá alta para um paciente de melanoma. O acompanhamento, ele é para sempre. Então, temos sim alguns casos de pacientes com múltiplos melanomas. Não é que o tumor volte, aparecem novos. Tá, mas como ela já está de olho, ela tem uma chance de ficar com uma doença um pouco cronificada e ter uma O que longa acontece vida. é que os pacientes que têm o primeiro melanoma, em geral, esse é o mais grave, e eles passam a fazer acompanhamento. E aí os subsequentes são melanomas mais iniciais, porque eles fazem acompanhamento e a gente tira antes. Maravilha. André Viamão, ele lança aí uma questão que é até interessante, né? Às vezes na internet a gente fala de umas coisas, não sabe muito bem a fonte. Ouvi dizer que o câncer tem cura há muito tempo, só que médicos e laboratórios vivem dele. Até que ponto isso é mentira? Na verdade, a gente viver de laboratório não é bem por aí, né? A gente vive de indicar o tratamento adequado para aquele paciente que precisa. Nem todo paciente é elegível para tratamentos caros, por exemplo, né?
Então, eu acho que a pergunta dele é mais relacionada ao custo das medicações. Teoria da conspiração, Eu aquela acho coisa. que é uma teoria a conspiratória, conspiração de tipo, que tem- os laboratórios sabem já a cura do câncer, mas eles não estão dando. Porque querem faturar em cima da Não, gente. e são estudos realmente muito caros e coisas que você precisa de um investimento muito alto. Mas tem pesquisa, por exemplo, no caso do melanoma, já tem Muita. pesquisas assim indicando alguma coisa que pode chegar a tratamento cura? que você falou que é novo já, né? De Essa 10 a 10 anos imunoterapia. atrás, a gente só tinha um quimioterápico que pouco funcionava. Hoje a gente já tem aprovados 7 medicamentos no Brasil, só no Brasil. Dentre as imunoterapias e as terapias-alvos, que são essas medicações extremamente promissoras e que vieram desses estudos mais recentes, da genética do melanoma. A única qualidade da doença é que, como ela atinge ricos e pobres, os ricos doentes eles podem investir em pesquisa. E aí fica melhor para o resto da população, né? A gente ainda tem um problema sério de acesso a essas medicações realmente. Mais caras, né? Sim, sim. Que existem, né? Existem, mas são... E são aquelas coisas, uma dose, R$200 mil, aquelas coisas horrorosas, não é isso? Exatamente, Juliana? exatamente. Olha aí, Gilson Lima, aqui do Rio, ele quer saber das técnicas utilizando aplicações de células-tronco para o tratamento do melanoma. Ah, é? Já tem isso? Não, não. Não tem isso ainda, nada comprovado cientificamente para a cura de melanoma, não. Tratamento de melanoma hoje em dia é aquilo que a gente estava falando, vai lá, leva e depois... O melhor tratamento do melanoma é o diagnóstico precoce. Esse é o melhor. Depois desse, a gente tem as imunoterapias e as terapias-alvo. Agora, Ângela Almeida. Bruno, por favor, pergunte à doutora sobre as pessoas que têm uma risca preta na vertical da unha. Pode ser melanoma? Aparece na unha. Sim, melanoma pode dar na unha também, como eu estava falando, e aquele Mas melanoma todo que mundo- não tem nada a ver com a exposição solar. É uma risca? É uma linha na unha. E aí a gente Assim tem ou assim? na vertical, geralmente. É o que ela Preta. está exatamente Preta. falando. Preta. E a gente tem, como eu falei, aquele aparelho dermatoscópio, que ele é um conjunto de lentes que permite, como se fosse um microscópio de superfície. E eu consigo examinar melhor a listra e identificar se aquela é ou não uma listra suspeita. Qual era o nome dela? A gente já Ângela. esqueceu. A Ângela, dá notícia então, né, Ângela? Vai lá ver isso e dê notícia. Às vezes pra tem que gente. levantar a unha para examinar o que tem por baixo. Tá. Ok. Ai, eu também quando falo essas coisas... Gente, se é para investigar. Dá um deve ser. nervoso. Olha só, voltando ao Também Marcos tem. Malafaia e o Sangue, pirotécnico, você vai estar em Brasília de 10 até dia 27 de outubro. Só, é uma temporada curta, de segunda a sexta, e você não falou o horário. E eu não tenho 19 anotado. horas. 19 horas, né? Tá ótimo. E eu queria falar com o Marcelo, que eu tinha esquecido de dizer para ele que eu li hoje. Você sabe, Bárbara Eleodora, nossa querida crítica, que não gostava, que era difícil de agradar. A Bárbara era muito excelente. Ela adorava o Marcelo. Ele foi uma das poucos atores a ser elogiado pela Bárbara, não foi? Microfone. Eu tenho um livro dela. Tem um livro dela com a dedicatória dela. Que fala, da Excelente sua fã, ator, da imagina. sua fã, Bárbara Eleodora. Bárbara Eleodora. Pô, isso não é para Isso qualquer um, não, Isso a gente hein? põe no currículo. Rapaz, Então, podemos ir embora para casa? vamos nessa? Vamos embora. Foi bom demais. Amanhã Tchau. eu peço desculpa aos telespectadores. Vamos lá. Até amanhã, 5 horas.